Olá, boa tarde. A comissão externa temporária que acompanha os incêndios no Pantanal se reuniu nesta manhã com representantes de órgãos públicos e da sociedade civil. Eles discutiram as causas do desastre ambiental. Os incêndios já consumiram cerca de 20% de toda a área do Pantanal, que é um dos biomas mais importantes do Brasil. Na audiência pública, foram apontadas várias causas para o recorde de queimadas na região. Aqui aconteceu bastante de incêndios iniciados na rede elétrica. Quebra de fio, outro porque está com a manutenção ruim, e aí começaram. A outra coisa, senador e demais, mais da metade, mais de 60% dos incêndios que começaram aqui, não só no Pantanal, mas em todas as áreas do Mato Grosso, começaram nas faixas de domínio. A situação excepcional de estiagem, ela supera a capacidade de preparação dos pantaneiros e das instituições públicas que trabalham na prevenção dos incêndios locais. O chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais disse que as queimadas provocadas intencionalmente são responsáveis pela maior parte dos focos de incêndio. Então, as condições meteorológicas favoreceram muito mais a propagação dos incêndios. Obviamente que daí teve uma ignição. Alguém colocou esse fogo, porque os incêndios naturais, eles são muito poucos. A queda dos investimentos públicos em ciência e preservação do meio ambiente foi criticada pelo coordenador do Centro de Pesquisa do Pantanal. Opomos-nos aos cortes sucessivos de recursos para os órgãos ambientais, como o IBAMA e ICMBio, e a órgãos ligados à ciência e tecnologia, como o CNPq e as FAPES. Só para ressaltar, hoje o investimento em ciência e tecnologia de 14 bilhões que chegou em 2015 caiu para 5 agora, que é o mesmo investimento que havia em 2002. Os senadores cobraram mais recursos para os órgãos de preservação ambiental e mais fiscalização. Por que nós não temos a transparência em relação a essa fiscalização em relação a multas? E a pergunta que fica, quantas multas efetivamente foram aplicadas no ano de 2019 e no ano de 2020 em relação a desmatamento, especificamente as queimadas criminosas, não só as culposas, aquelas que não houve a intenção, mas as criminosas? As multas do IBAMA, elas estão publicadas no portal do IBAMA de multas e embargos. É uma atividade corrente nossa. A gente não tem a divisão por bioma. Respondendo a pergunta da senadora, não precisa mandar requerimento, claro que pode mandar, mas eu vou mandar até amanhã, está no gabinete da senhora, Vossa Excelência, as multas do Pantanal e da Amazônia do ano passado desse ano. A questão do orçamento, quando fala que tem uma questão de dinheiro, tem que lembrar que a gente vem enfrentando uma crise de dinheiro. O orçamento é um ato conjunto do Poder Executivo e do Legislativo. Então, claro que quando a Defesa Civil diz que não falta dinheiro para essas situações emergenciais que aparecem, etc. Quando você vai fazer o balanceamento do seu orçamento, de modo geral, você tem que ponderar entre várias necessidades do Estado. O meio ambiente, sem dúvida, é uma delas, e sem dúvida é muito importante. Mas nesse arranjo de coordenação que o Legislativo faz a voltar ao orçamento, ele leva várias variáveis em conta. E aí, obviamente, é uma peça da lei orçamentária anual, é algo que, enfim, tem um debate político mais amplo. Eu não sei se a gente consegue, vamos dizer assim, concentrar toda a riqueza de discussão que acontece no parlamento aqui de uma maneira tão simples. A sessão do Congresso que aconteceria hoje foi cancelada. Uma das causas foi a falta de acordo para a votação do veto presidencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, considerada por muitos parlamentares essencial para a preservação de empregos durante a pandemia. A liderança do governo já está tentando resolver o impasse. A desoneração da folha de pagamento faz parte do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, sancionado no começo de julho. Segundo o texto aprovado pelo Congresso, essa desoneração seria prorrogada até o fim do ano que vem, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho, mantendo a validade até dezembro de 2020. O benefício permite que empresas de 17 setores que empregam mais de 6 milhões de pessoas calculem um imposto patronal para o INSS com base no percentual do faturamento, de 1% a 4,5% da receita bruta. Normalmente, o pagamento tem que ser de 20% sobre os salários dos funcionários. A prorrogação até 2021 torna necessário um corte de quase 5 bilhões de reais em despesas orçamentárias para o próximo ano.
Entre os setores beneficiados estão a indústria têxtil, de calçados, construção civil, transporte rodoviário e ferroviário e call center. Alguns parlamentares argumentam que a retirada dos incentivos a partir do próximo ano vai provocar aumento do desemprego. O líder do governo no Congresso busca um entendimento. A alternativa é aprovar um dispositivo constitucional que constará da PEC do senador Márcio Bittar, mas que também deixa aberto o diálogo a respeito do veto. Portanto, a desoneração é matéria convergente. Além desse veto à desoneração da folha, outros 9 vetos estavam na pauta do Congresso. Alguns se referem ao pacote anticrime, à lei que amplia os beneficiários do auxílio emergencial e ao marco legal do saneamento básico. Ainda não há nova data marcada para a sessão do Congresso. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que suspende o pagamento de dívidas dos clubes de futebol durante a pandemia. O Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, Profut, foi criado em 2015 e renegociou dívidas dos times de futebol e outras entidades esportivas junto à União. Na época, a dívida dos grandes clubes brasileiros de futebol passava de 5 bilhões de reais. Pelo texto, os clubes só terão que pagar as parcelas devidas quando terminar o estado de calamidade pública. Concordamos com o projeto, sobretudo para conceder necessário prazo para que as entidades esportivas reorganizem suas finanças. Salienta-se que, mesmo durante a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao Profut, a incidência dos juros será mantida. As parcelas suspensas serão incorporadas ao saldo devedor e diluídas para pagamento nas prestações seguintes, sem ampliação do prazo original das renegociações. Os clubes de futebol devem manter o pagamento dos salários dos empregados, que recebem até 2 vezes o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, atualmente de R$ 6.101,06 por mês. Com essa pandemia, os clubes deixaram de ter receitas suficientes para fazerem face ao pagamento deste acordo. Portanto, nada mais justo do que nós façamos a prorrogação dessas parcelas, sem, no entanto, isso deixar que os clubes façam os seus pagamentos na hora devida, apenas enquanto durar a pandemia. Pela proposta, os atletas não poderão pedir rescisão de contrato em caso de atraso de FGTS e contribuição previdenciária dos clubes por até 180 dias após o fim do estado de calamidade pública. O texto também autoriza que entidades desportivas celebrem contratos de trabalho com atleta profissional por prazo mínimo de 30 dias em 2020 ou enquanto durar a calamidade pública. Atualmente, esse prazo é de 3 meses. Os senadores aprovaram ainda um requerimento para a instalação da Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia Legal, que vai ter como presidente o senador Zequinha Marinho e como vice-presidente o senador Messias de Jesus. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu nesta terça-feira a decisão do Ministério do Meio Ambiente que poderia comprometer a proteção de restingas e manguezais no Brasil. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro foi uma resposta à ação popular movida contra o Ministério do Meio Ambiente e o ministro Ricardo Salles. Na liminar favorável, a juíza Maria Amélia de Carvalho, da 23ª Vara Federal, justificou que a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente traria um evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente. Na última segunda-feira, o CONAMA, que desde o ano passado teve a participação popular reduzida, votou pela suspensão de 2 resoluções do próprio Conselho que delimitavam áreas de proteção permanente dos manguezais e restingas no litoral brasileiro. Isso restringia o desmatamento e a ocupação dessas áreas. As regras valiam desde março de 2002. Depois da omissão absurda no desmatamento na Amazônia e nas queimadas do Pantanal, o governo federal agora derruba normas de proteção de áreas de preservação permanente e libera manguezais e restingas para especulação imobiliária. O ministro do Meio Ambiente quer transformar esses locais em resorts de luxo e fazendas de carcinicultura.
A decisão tinha provocado muitos protestos de ambientalistas e parlamentares que comemoraram a liminar concedida pela Justiça Carioca. Pelo Twitter, senadores elogiaram a decisão. O senador Randolfo Rodrigues disse que foi uma vitória do meio ambiente a restauração da proteção às restingas e manguezais. O senador Fabiano Contarato, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, também ressaltou que foi uma vitória não só do meio ambiente, mas de toda a sociedade. A senadora Rose de Freitas quer regulamentar a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus e defende que os grupos de risco sejam os primeiros a serem vacinados. O desafio para a descoberta da vacina contra a Covid-19 é uma corrida diária de cientistas em todo o mundo. Há uma grande expectativa de que no início de 2021 já exista uma vacina disponível. Mas e quando ela chegar? Quem vai ter prioridade? Quais serão os critérios para a vacinação? É isso que uma proposta apresentada pela senadora Rose de Freitas pretende definir. O projeto acrescenta um novo artigo à lei que trata das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus e estabelece um regulamento para a vacinação. Pelo texto, serão priorizadas as pessoas do grupo de risco e as localidades mais vulneráveis. O cronograma de vacinação terá que ser definido com base em evidências científicas e de acordo com a distribuição da doença. O projeto estabelece ainda que todos os procedimentos de produção, importação, distribuição e comercialização das vacinas e dos insumos necessários à fabricação serão simplificados. É preciso também que a comunidade científica, senhor presidente, defina quais são os grupos prioritários para essa vacinação. A exemplo dos profissionais da saúde, dos idosos e de todas as pessoas integrantes do grupo de risco. Vários senadores também defendem que os grupos de risco sejam os primeiros a serem vacinados. Hoje a gente já tem devidamente classificado aqueles chamados grupos de risco. São eles as pessoas idosas, as pessoas que têm doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, outras doenças cardíacas e várias doenças respiratórias, além dos profissionais de saúde que diretamente lidam com os pacientes, mas também outros profissionais que estejam mais expostos à possibilidade de contraírem o vírus. Esses grupos de pessoas devem ter uma prioridade justamente para poder fazer uma boa antena de segurar essa doença para a retaguarda que está atrás. Mas a decisão de como será a distribuição da vacina e quais serão os grupos prioritários cabe à Secretaria de Imunização do Ministério da Saúde. E, segundo especialistas, as vacinas que estão sendo testadas podem não atender a todos os grupos. Nem todas as vacinas que nós aprovamos a condução de estudos estão contemplando todas as faixas etárias e todas as populações possíveis. Isso é muito importante porque quando a gente não estuda, por meio do ensaio clínico que a Anvisa aprovou, as diferentes populações, a gente não consegue afirmar que a vacina vai funcionar para essas diferentes populações. Muito desses testes estão sendo feitos com população adulta e geralmente saudável, justamente como uma forma ética para garantir a adequação internacional às normas, né? A gente não sabe até que ponto que essa vacina vai causar realmente aquilo que se espera, que é a imunidade. A população pode confiar no Programa Nacional de Imunizações, é um programa de qualidade internacional reconhecido como um dos melhores do mundo, então eu tenho certeza que eles vão ter um bom planejamento e a população querendo tomar a vacina, as vacinas que estiverem disponíveis vão alcançar a população rapidamente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.